Sejam todos bem-vindos, pessoal. Momento da exegese na língua grega. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. E hoje vamos fazer uma análise de João, capítulo 1, versículo 1 na língua grega. Qual é a melhor tradução? O verbo, o logos, era um Deus ou o verbo era Deus? Qual a melhor tradução da cláusula C de João capítulo 1, versículo 1? Kai theos en logos. Essa é a porção bíblica. Kai theos en logos. Então nós vamos ver no texto grego, tá, pessoal? A respeito dessa tradução. Qual seria a melhor tradução, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Para que possamos realmente começar a analisar esse assunto, eu estou aqui com o texto grego da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Texto grego aqui, pessoal, tá vendo? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos analisar direto na língua original. Vamos fazer uma análise morfossintática, tá? Kata Ioannes, carta de João, né? Kata Ioannes, carta do apóstolo João. João capítulo 1, versículo 1, reza assim na língua grega. Enarhe en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Enarhe en hologos, kai hologos en prostonteon. Sim, prostonteon. Né? Enarhe en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Traduzindo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, aí vem a pergunta, era um Deus ou era Deus de forma definida? Qual seria a melhor tradução? Para que possamos analisar, vamos fazer uma breve pausa aqui para que possamos entender um pouquinho, né? Nós temos aqui a construção enarhe. En é uma preposição. En. Arhe, o arque, é um substantivo. Então nós temos aqui uma locução prepositiva. Locução prepositiva com valor adverbial de tempo. Quando fala em princípio, uma tradução mais literal, em princípio, é uma locução prepositiva, indicando o quê? Um tempo. Aí nós temos o imperfeito do eimi, o verbo. En hologos. Quem que é o sujeito? Hologos. Sujeito aqui é hologos, Cristo. Nós temos aqui um linear para trás. O imperfeito do eimi, né? O pretérito imperfeito do eimi, ele está dentro de uma construção não eterna, mas temporal. Olha que interessante, porque nós temos enarre. Enarre é uma construção temporal. Portanto, no princípio, Jesus estava com Deus. E que princípio é esse? Esse princípio está dentro de uma construção temporal? Sim. Enarre, ele indica o quê? Uma locução prepositiva temporal, com valor adverbial de tempo. Ou seja, quando Jeová, o Pai de Jesus, decide criar, Jesus já existia há muito, muito tempo. Ele já tinha criado Jesus há muito, muito tempo. A primeira criação de Jeová foi Jesus, de acordo com Colossenses 1,15. Por isso que fala aqui, enarre en hologos, ou seja, o Logos estava com o Pai dentro de uma construção temporal, não eterna. Senão a construção não seria enarre, seria en aionion, aionion, que indica eternidade, tá? Então Jesus foi criado. Aqui já percebemos nessa construção.
Estamos fazendo uma análise morfossintática no grego, direto da fonte. Enarre, entendeu? Indica aqui uma locução prepositiva com valor adverbial de tempo, num tempo, né? Enarre, enrologos, kai, conjunção aditiva kai rologos, em prostonteon. Nós temos aqui prostonteon. Prostonteon significa que ele estava com Deus. Pros significa em direção. Mas aqui a ideia de ir em direção está sendo quebrada pelo verbo. E nós temos aqui então um acusativo de relacionamento. Ou seja, isso indica que Jesus não é Deus, em equivalência com o Pai. Ele é filho de Deus. Olha que interessante. Tonteon é um acusativo de relacionamento, pessoal. Significa que por eras, antes de Jeová criar o céu e a terra, por eras, Jesus já estava ali com Jeová. Um pai e um filho tendo um relacionamento profundo de uma família. Aí continua a oração. Kai, conjunção aditiva kai, kai theos en hologos. Essa cláusula C, kai theos en hologos, aqui está sendo traduzida de forma definida. Mas está errado, pessoal. Por quê? Porque as Bíblias que temos hoje são provenientes de Bíblias mais antigas, né? Por que não pode ser definida e Deus era o verbo? Ou o verbo era Deus? Por quê? Porque no grego existe o que se chama proposições conversíveis. Ou seja, se traduzir de forma definida, como a maioria das traduções traduzem hoje, por ser provenientes de traduções mais antigas, dá a entender que o pai é o filho é o pai. Isso a gramática de Wallace diz. Não pode ser definida aqui. Não pode ser definida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa construção está errada, porque vai cair nas proposições conversíveis. Então já está explicado. Então qual seria a melhor tradução de kai theos en hologos? Seria: o verbo era um Deus. Sério, João? Sim, o verbo era um Deus. Por quê? Segundo a gramática de Lourenço Stênio Regas, eu estou com a gramática aqui de Lourenço Stênio Regas, aqui na página 76, vem falando algo interessante. A gente sabe que não existe artigo indefinido no grego. Mas será que pode usar artigo indefinido no processo de tradução se o contexto exigir? Sim. Por isso que a tradução do Novo Mundo traduz um Deus. Não está errado. Aqui a função do artigo, na página 76 da gramática de Lourenço. Aqui, pessoal, ó. Página 76 da gramática de Lourenço. Diz o seguinte, de Lourenço Stênio. Como já foi mencionado anteriormente, no grego não existe artigo indefinido. Por isso, toda vez que o artigo aparece, é definido. Sem o artigo, um substantivo pode ou não ser indefinido, dependendo do contexto. Com artigo, o substantivo certamente fica definido, individualizado, identificado. Mas olha o que continua dizendo a gramática. Quando no grego não aparece o artigo na tradução para o português, pode-se usar o artigo indefinido, um ou uma, ou não, dependendo do contexto da frase. Ou seja, nós temos uma gramática de Lourenço Stênio aqui, nos mostrando que pode usar o artigo indefinido, como a tradução do Novo Mundo traduz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Pode-se usar. O erudito, Torres, da Universidade de Harvard, também concorda com isso. Erudito Jason David Bidun. Então a tradução do Novo Mundo está correta, coerente, traduzindo o verbo era um Deus. Um abraço, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês.